Olá, pessoal do canal, mais um vídeo. E hoje eu vou fazer uma referência com um vídeo que acabamos de publicar no canal, que é sobre olhar para o futuro. Se você não assistiu, tem aí uma vaga que o Daniel postou, e depois tem um vídeo que tem a capa é um olho ali e tal, né? Que é ficar de olho no futuro. Mas o curioso é que eu fiz o vídeo e depois um amigo das antigas, lá do Rio de Janeiro, me mandou um WhatsApp ali, brincando, assim, né? Tirando um sarro. Como é que eu posso dizer que o futuro a gente não consegue prever e, ao mesmo tempo, eu estou dizendo que é para a gente olhar para o futuro, para se precaver, né? Aí conversamos e tal, eu vi que ele estava mais a fim de assim, brincar e tal, né? Mas, no fundo, toda brincadeira tem uma verdade lá por trás, né? Então, vou explorar um pouquinho mais alguns detalhes que eu acho que são relevantes, até para a gente olhar com um pouquinho mais de atenção para esse tema, né? Eu cito ali o caso, por exemplo, do metaverso, e o quanto isso vai influenciar a vida das pessoas e tal, mas não é esse o ponto central. O ponto central é que o futuro vai sendo construído ao redor do mundo. E vamos pegar o exemplo do Brasil, da América Latina. Nós aqui sempre fomos coadjuvantes em relação às grandes tendências mundiais, né? E agora é quando a gente... vamos voltar lá atrás, né? A industrialização aqui foi tardia, né? E se a gente pegar hoje o quanto a nossa indústria é competitiva a nível mundial, ela sofre, né? Nós sabemos que o Brasil é uma grande fazenda focada em agronegócio, ganhamos muito dinheiro nisso, mas a gente continua exportando mineral e alimento, né? E aí, quando a gente pega essa questão crucial, que é a questão da tecnologia, né? Deem uma olhada para o Brasil e vejam onde é que está a nossa fábrica de chip. Não tem, né? O 5G. O que a gente tem de tecnologia de 5G? Nada. A gente importa, vai importar tudo e vamos consumir coisas de alto valor agregado e vamos continuar vendendo laranja, soja e tal, e carne, frango, né? Sem demérito disso, né? Não estou criticando, estou dizendo que esses fatores eles estão presentes na nossa vida, né? Então, as tendências são construídas lá fora e nós aqui vamos nos adaptando e tentando sobreviver. Quando a gente olha aqui, estamos no dia 27/7/2022, tem uma crise enorme de inflação nos Estados Unidos, aumento de juro, e a China crescendo pouco. Todas essas coisas influenciam na vida da gente. Estou falando da vida sob o ponto de vista profissional, né? Não vamos entrar no mérito aí de outras coisas, estamos falando sobre o impacto nas empresas brasileiras e na atividade de representação comercial, que é o público que a gente está falando. Então, o que o empresariado brasileiro vai fazendo? Vai se adaptando, né? Não temos grandes protagonistas mundiais, empresários brasileiros, somos limitados nesse aspecto e seguimos uma gestão, inclusive, que vem de fora e que tem os vieses lá, que as coisas são construídas por interesses deles e não os nossos, né? Então, a gente vai se adaptando aqui, vai sobrevivendo e vamos fazendo as coisas e aderimos a alguns modismos e ainda ficamos felizes de aderir aos modismos que foram criados fora daqui. Então, tem aquela questão, tem duas questões centrais, né? Hoje eu vou me demorar um pouquinho mais, porque eu acho que é relevante. Tem aquela questão do sapo dentro da panela quente, que é muito conhecida essa história, né? Que tu bota o sapo lá, vai esquentando a água, o sapo não se dá conta de que está fervendo, quando ele vê, ele já está morto, né? Não pula fora, a água vai esquentando devagarinho e ele não pula fora. É um pouco do que a gente faz, a gente não tem, muitas vezes, até como pular fora, né? Então, todos esses movimentos que vão acontecendo, eles vão impactando. Para o bem, onde as coisas que a gente pode se servir da tecnologia, vender por WhatsApp, e todas essas coisas aí que a gente já aderiu, né? E também as coisas que não são tão boas, que acabam criando movimentos que, no médio e longo prazo, afetam a gente não tão positivamente. E é sobre isso que é o vídeo anterior.
para a gente se ligar, porque, vou dar um exemplo, né? Tem um colega aí que a gente estava conversando sobre o futuro da empresa dele, e ele diz, daqui 4, 5 anos a gente não existe mais. Mas esse é um pensamento de uma pessoa que é jovem, que tem toda uma carreira pela frente, que está olhando possibilidades e tal. A gente sabe que os representantes não ficam trocando de pasta, não gostam de ficar trocando de pasta toda hora. E também não gostariam que as empresas que eles representam vão definhando ao longo do tempo. Mas vocês sabem, vocês percebem quando a empresa não está indo para o melhor caminho, né? Ela começa a sofrer no mercado, começa a não ser tão competitiva quanto deveria, os produtos já não têm mais aquela qualidade que tinham antes, estão trocando matéria-prima e vai dando problema lá na ponta, e as entregas já não são tão sensacionais, e tem muito repasse de preço que tem que fazer, e aí a empresa não consegue repassar. Bom, vocês estão envolvidos nisso o tempo todo, aí não preciso ficar explicando, né? Mas isso vai tirando a competitividade da empresa, né? Principalmente as empresas que não têm um caixa robusto, que é a grande maioria, né? Se a gente pega pós-pandemia, teve alguns setores que evoluíram para caramba, ganharam muito dinheiro, mas teve outros que sofreram muito, né? Então, eu acredito que tem alguns representantes que estão nos setores que sofreram, né? E aí a gente tem um mix de empresas que estão super bem, umas que estão sobrevivendo e tem umas que estão mal e estão se virando, né? E tomara que elas sobrevivam e que evoluam, apesar aí de toda essa questão macroeconômica nos pressionando mais uma vez com uma crise mundial e essa coisa de guerra e aumento de combustível. Isso até nem é bom falar. Mas então o que é que a gente tende a fazer com esse macroambiente no dia a dia? A gente tende a não dar não olhar para isso assim com muita atenção, e é o que eu sugiro lá que a gente preste atenção, use algum tempo para falar sobre isso, para ver se o caminho que a gente está indo é um caminho que vai ter estrada asfaltada ou se lá na frente a gente vai estar caminhando em estrada de pedra, né? Porque aí a gente precisa pensar em alternativas, outras empresas, mudar de mercado, etc, etc. Dei até o exemplo, olhem para a China, porque a China, que lá no passado era aquela mão de obra barata, tá? Eu lembro das visitas na China, tu ficava olhando aquilo e dizendo, nossa, mas aí quando tu conversava com as pessoas, elas diziam, olha, eu prefiro estar aqui nessa fábrica trabalhando e dormindo de noite aí onde a empresa me dá para mim dormir, num beliche, do que ficar lá no interior passando fome, estou guardando dinheiro e tal. Hoje a China está num outro padrão, né? Eles já passaram por essa fase, hoje o salário do chinês é um salário bom, ele já tem poder de consumo, e a China deixou de ser a grande fábrica do mundo, orientada somente para a exportação, e se orientou para se desenvolver internamente, gerar riqueza e consumo interno, e estudo, tecnologia, eles estão lá na Lua, né, loteando com os americanos para ver quem é que fica com a parte escura e clara da Lua. Bom, todas essas influências estão no nosso dia a dia, quer a gente queira olhar ou não para elas. E essa reflexão que eu convido que seja feita, porque vendedor, representante, que vive do seu próprio esforço e que lá no início da academia a gente falava, né, eu comparava o representante com os guerreiros mercenários do século XVI, XVII, o cara tem que sair para caçar e trazer a cabeça da caça para receber, né? Então, tem que viajar por conta própria, E aí, quando ele começa a perceber, o representante começa a perceber que a empresa que ele representa não está evoluindo tanto quanto deveria, não dá para ficar arrastando pasta só porque tem o custo da mudança que tende a não ser tão bom, não tão fácil, né? Às vezes mudar de empresa é trabalhoso, tem que fazer rescisão, tem que falar para o mercado, tem que encontrar uma melhor, né? Porque trocar 6 por meia dúzia também não ajuda muito. A reflexão é sobre isso. Por que refletir sobre isso? E aí eu trago, então, a disciplina que as grandes organizações estão seguindo, que é olhar os futuros alternativos e pensar os impactos e ver quais caminhos seguir. Nós, como pessoas, também podemos fazer isso.
né? Essa é a reflexão. E por que precisa fazer isso? Pela inconstância e pela mudança frenética das coisas. Ah, mas no meu mercado não muda muito. Gente, é o sapo dentro d'água. A gente está sempre achando que a mudança é no vizinho, né? Mas elas vão acontecendo gradativamente, vão indo, e quando a gente vê, já foi impactado. Tá? Teria um monte de exemplo para dar, tem alguns que vivem dando esses exemplos por aí, é só sair pesquisando, né? Mas mesmo as grandes organizações de tecnologia acabam sendo impactadas por movimentos que acontecem. Vou pegar o exemplo do Facebook, né? Do metaverso, tal, de novo, né? O Facebook já não está mais com aquela bola toda que tinha antigamente. Tem uma geração Z chegando aí, gostam mais de filmezinho do TikTok e tal, então as empresas já têm que olhar para... É isso, essa é a mudança que vem ocorrendo e que nos convida à reflexão, né? Nós não gostamos muito de pensar sobre o futuro, porque no futuro está a morte, né? E aí vem o papo de psicologia e tal, aquele medo da morte, aquela coisa, né? Quando a gente começa a olhar para o futuro, a gente fica assustado algumas vezes, inconscientemente, porque lá na frente tem um terreno desconhecido e tem um final da nossa história que é fatídica, é para todo mundo, né? A gente acaba querendo não pensar muito nisso. Mas em se tratando de negócios, é meio que uma obrigação ficar olhando para as perspectivas da competição atual e também das possibilidades de competir melhor no futuro, ou evitar de virar dinossauro e só se dar conta depois que virou, né? É terrível essa situação, né? Quando o cara chega lá na frente e vê que já não ganha mais o dinheiro que ganhava, já não consegue mais suportar um mercado em constante mutação, e aí a pessoa vai ficando para trás. Essa é a reflexão, né? Que todos nós devemos fazer sobre essa inconstância, sobre essa mudança frequente, frenética, que atende aos interesses dos outros e que a gente tem que ir se adaptando. Tá? Então, peguei o mesmo tema anterior, né? Quem não assistiu o anterior é um pouco sobre isso que a gente fala, né? E o alerta, né? Precisamos todos, independente do segmento de atuação que estamos, ficar atentos às coisas que são visíveis, que já viraram tendência, mas também aquelas coisas que são invisíveis, que ainda estão no campo das ideias e que são sinais fracos que vão acontecendo, né? São coisas que não estão na imprensa, mas que eventualmente tu fica sabendo aqui e ali e que podem impactar diretamente o negócio dos representantes. Isso aí, pessoal. Boas vendas, sucesso para vocês e até um próximo vídeo. Vamos achar aqui um jeito de parar a gravação e botar no ar.